Meu nome é Feliciano, esse é o canal A Hora do Além. Se chegou aqui por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Nesse vídeo, teremos relatos de cemitério, então fiquem agora com a minha narração e a narração dos inscritos do canal A Hora do Além. Aconteceu aqui em Belo Horizonte, tá? Com um rapaz. Esse rapaz, ele era noivo, a noiva terminou o noivado com ele, ele entrou em desespero, entrou em depressão e queria tirar a própria vida devido ao término do noivado, né? E um belo dia, ele naquela depressão, naquele desespero, ele saiu pelas ruas aqui de Belo Horizonte, acabou entrando dentro de um cemitério, resolveu sentar num dos túmulos lá, um túmulo qualquer lá. Ele sentou nesse túmulo e começou a chorar muito. Ele sentiu uma paz dentro dele. Ele foi sentindo aquela paz, aquela tranquilidade. Ele parou de chorar, ele começou a rezar mais. E ele passou algumas horas ali sentado nesse túmulo, nessa situação assim, só rezando. E ele diz que saiu do cemitério já muito tranquilo, com uma paz assim, fora do normal, e ele já tinha também olhado, né, o retratinho que estava lá nesse túmulo era de uma moça, tá? Ele só não sabia de que ela tinha falecido e nem sabia o nome dela. Ele voltou para casa. Como ele sentiu muito bem de ter sentado ali naquele túmulo, rezado e tudo, ele começou a voltar em dias alternados no cemitério e rezar para essa moça. E num desses dias que ele voltou ao cemitério, ele encontrou algumas pessoas no túmulo dela, com flores e rezando lá também. Aí ele aproximou e perguntou a uma das mulheres quem era aquela moça e quem eram eles também, né? E de que também queria saber também o porquê, de que ela tinha morrido. Aí essa mulher respondeu para ele o seguinte: eu sou a mãe dela, ela faleceu tem um ano, por isso que nós estamos aqui, trouxemos flores, estamos aqui fazendo umas orações. Ela suicidou devido ao término de um noivado. O noivo terminou com ela e sumiu, abandonou ela. Ela entrou em desespero, entrou em depressão e acabou tirando a própria vida. O rapaz na hora ficou impressionado com a história da menina. Ela tinha só 18 anos, ele, se não me engano, tinha 20 e poucos. Ele também relatou a história dele para a mãe dela. A mãe dela arrepiou toda na hora, que eu também já comecei a querer arrepiar aqui também, porque é uma história muito bonita, muito misteriosa. E essa moça praticamente salvou a vida desse rapaz. Então é isso aí, gente. Eu sei que a partir desse dia ele tocou a vida dele, ele já estava tocando a vida dele porque ele já estava mais tranquilo antes. Então depois desse dia ele pegou uma amizade assim, de aquela coisa, aquele carinho de ter que ir lá sempre e fazer as orações para ela. É isso aí, gente. Essa história que eu queria contar para vocês, uma história que eu achei muito bonita, tá? É uma história que ninguém explica. Beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. Meu nome é José Carlos. Eu moro em Rio Preto, interior de São Paulo. No ano de 1991, minha avó faleceu e o corpo dela foi velado no Cemitério da Saudade, em BH. E ficou na minha responsabilidade comunicar aos familiares aonde seria o velório. Naquele tempo não tinha esse negócio de celular. Tinha que ligar de ficha em ficha no orelhão que ficava dentro do cemitério. A hora passou rápido, já era quase meia-noite e eu estava acompanhado da minha namorada. Quando terminei de fazer a última ligação, fomos caminhando e eu chamei ela para tomar uma cerveja. Seguimos na direção do portão, que dava uns 50 metros mais ou menos. Eu estava carregando no meu bolso um maço de cigarro fechado e um isqueiro. Foi quando eu cheguei em frente ao portão,
Abri o maço, tirei um cigarro e o isqueiro. Antes de acender, eu olhei para dentro do cemitério e falei: Ei, vocês querem fumar? Ah, esqueci, vocês não fumam mais nada, vocês estão mortos. Nessa hora, o cigarro que estava na minha mão e o isqueiro sumiram. Eu juro para vocês, eu não senti sumirem da minha mão. Fiquei ali assustado, querendo não acreditar no que estava acontecendo. Eu olhei espantado para os lados e a minha namorada me ajudou a procurar. Até porque a lua estava clara e dava para ver o asfalto. Teria como ver se tivesse caído no chão. Eu não achei mais. Não querendo acreditar, eu ainda revistei a minha namorada. Ainda dei uma geral total nela para ter certeza que ela não havia pegado. Naquela noite, algo sobrenatural aconteceu comigo. Fiquei aquela noite e os dias seguintes tentando entender o que aconteceu. O que foi aquilo na frente do portão do cemitério? Eu só sei que a partir daquele dia eu respeito os mortos e eu não fico brincando, e muito menos falando bobagens. Muito obrigado, Feliciano, e aos inscritos do canal. Boa tarde, Feliciano. Boa tarde a todos e todas do canal. É um prazer estar aqui. Sou Caroline, moro no interior do Espírito Santo e o relato que eu tenho que contar é bem breve, mas é uma coisa muito assim estranha que me aconteceu. Eu estava no cemitério e a zeladora, né, que faz a limpeza, estávamos conversando. E, assim, conversamos sobre o mato, né, que estava lá, a falta de manutenção, e ela estava varrendo, a gente estava começando. De repente apareceram duas crianças, né, e foram visitar um túmulo. De repente, escutamos um barulho, como se fosse um barulho, assim, batendo no túmulo, né. E escutamos, pare, falando assim, pare. Aí elas saíram e a gente não viu nenhum adulto com elas, a gente olhou, porque até então no lugar que estávamos, davam pra gente olhar as crianças, né? Porém, elas não nos viam. Então, assim, aquilo ali a gente ficou meio assim, sabe, assustado. E elas foram embora e parou. Depois, a zeladora, que é minha amiga, ela foi varrer. E do mesmo lugar nós escutamos um barulho, pá, como se fosse um estrondo, um soco, alguém dando um soco. Do nada surgiu um senhor, foi passando, né? Ele foi passando assim, essa zeladora ficou meio pálida, né? Aí eu falei com ela assim, ué, dona Laides, o que tá acontecendo? Ela falou, Carol, esse homem não tava aqui dentro. Então assim, a gente foi olhar, passamos, né? E no túmulo ao lado tinha a placa, tinha o nome de uma pessoa. Só não tinha a foto, mas tinha a placa. Então eu falei assim, ué, dona Laide, esse homem tava onde? A gente não viu ele entrar, porque a gente vê todo mundo que entra no nosso lado de visão, dava para ver todo mundo que entrava e saía do cemitério. Tanto que nós vimos quando as crianças entraram. Aí, Feliciano, de repente esse senhor saiu e a gente não viu onde ele virou. Onde ele curvou. E eu fui embora, deixei minha amiga lá sozinha, né? Aí quando foi mais tarde, ela falou que foi fechar o portão do cemitério. Ele estava sentado atrás de um túmulo, chorando. E ela foi questionar com ele e assim, ele não respondia nada a ela. Não falava nada, nem olhava para ela. Ela simplesmente saiu correndo. Ela saiu correndo e foi para casa. Que ela era zeladora e naquela noite ela falou que não conseguiu dormir. E eu também não, porque depois que ela me contou aquela experiência e a gente passou, né? Então, no outro dia ela se sentiu mal e não foi trabalhar. Então, assim, ela jurou que aquilo ali não era uma pessoa normal, entendeu? Não era uma pessoa normal. Então o meu caso é esse, foi breve, mas esse foi um caso que a gente achou muito estranho e que passou lá no cemitério. Outra hora eu volto para contar mais coisas.
eu prefiro deixar o meu nome em sigilo. Eu sou uma pessoa que tenta ajudar ao próximo. Eu sou de uma religião de denominação africana. Em certa vez, uma senhora me procurou para ajudá-la, pois ela estava sendo atormentada durante a noite. Já fazia mais de 2 meses que ela estava nessa agonia. Ela disse que fazia qualquer coisa para se livrar daquilo. Eu não sabia exatamente do que se tratava. Fui até a casa dela para ver o que estava acontecendo. Então, quando cheguei lá, aparentemente estava tudo normal. Porém, senti um cheiro muito forte de carne podre. Então, eu fiz um ritual. Coloquei 200 velas, fiz um círculo de velas de 7 dias. Porém, na hora que eu terminei de acender todas as velas se apagaram, do nada, sozinhas. E depois acenderam novamente. Ficou parecendo aqueles piscas de lâmpadas de Natal. Acendiam e apagavam. Eu fiquei totalmente assustada, mas eu não queria demonstrar isso para aquela senhora. Depois, o cheiro de carne podre começou a aumentar e aumentar cada vez mais. Até que no meio do círculo de velas começou a sair uma fumaça preta, muito fedida. A senhora ficou assustada, só vendo, e a fumaça começou a ter formas, até que virou uma mulher, com o rosto deformado. Ela apenas deu um grito assustador e muito alto, que quase nos deixou surdas. Pulou e sumiu. As velas então derreteram todas na hora. Eu perguntei à senhora qual foi a última vez que ela foi ao cemitério. Ela disse que há poucos dias atrás tinha ido e pegou um vaso com uma muda que ela achou muito bonita e trouxe para a casa dela. Disse a ela que ela tinha que devolver aquilo o mais rápido possível, pois o vaso, na verdade, era um ritual de alguém que deixou no cemitério, e dentro do vaso tinha areia e pó de osso de defunto. Ela então ficou assustada e disse que não sabia daquilo. Ela achava que era apenas um vaso com uma muda bonita, que estava jogado lá, sem nenhum uso. Então, eu fui com ela até o cemitério. Ela devolveu o vaso e eu fiz mais um ritual. Dessa vez, eu pedi a ajuda de uma amiga, que é muito mais experiente que eu. Por isso eu digo a vocês, cuidado com o que vocês pegam no cemitério. O que é do cemitério fica no cemitério. Mas às vezes essas coisas são coisas que são muito importantes para algumas entidades. Muito obrigado a Feliciano e todos os inscritos do canal. Em breve, eu lhe enviarei mais relatos que aconteceram comigo e com essa minha amiga. Muito obrigado, Rose, José Carlos, Caroline e a inscrita anônima. Gratidão, amigos, por terem compartilhado seus relatos nesse vídeo. Se vocês quiserem enviar seus relatos, pessoal, eu deixei aqui na descrição do vídeo um link que vai direto para o meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, meus amigos, que está sempre aqui acompanhando o canal, deixando o seu like, compartilhando e deixando o seu comentário. E também a você que está chegando hoje. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, ótima semana e até o próximo vídeo.